Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos falar da tipologia dos OVNIs, dos objetos voadores não identificados, das ditas naves espaciais, não é mesmo, senhor Fudiek? Isso aí, senhor PH. Vamos ver os diferentes modelos, os diferentes tipos, como é que eles se classificam, a evolução deles, né? E para falar sobre isso, nós temos o especialista no tema. E põe especialista nisso, meu amigo. Mais uma vez, bem-vindo, Thiago Chiquete. Valeu de novo, meu amigo. Boa noite, pessoal. Fala PH, fala Jackson. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse incrível podcast. É isso aí, meu amigo. Eu que agradeço. E aqui, antes de eu chamar a nossa vinheta, me ocorreu uma pequena coisa. Se nós temos o guia da tipologia dos OVNIs, e nós sabemos o formato e tudo, então de repente não é mais OVNI. Mas enfim, nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. Logo depois da vinheta. Discos voadores, explosões nucleares, Foo Fighters, gás do pântano, apito de futebol. Acredite se quiser. Tiquete, procede pro Jackson essa pergunta. Eu falei isso no início brincando, mas me ocorreu isso aqui agora. Porque eu tô aqui na mão, Tiquete, com o seu guia da tipologia dos UFOs. Então, UFO, OVNI, objeto voador não identificado. A partir do momento que você consegue identificar uma forma e tudo mais, você pode não identificar o que é exatamente aquilo, mas você identifica formas, padrões, ele meio que não é mais não identificado, né? É 50%, 50%. Por exemplo, se você identifica que ele é um quadrado, guia da tipologia dos quadrados, guia da tipologia das figuras geométricas. Não é? Você identificou a forma, mas você não identificou o que ele é. Então ele continua sendo um objeto voador não identificado. É a mesma coisa que eu tá olhando pro mar assim, cheio de ondas, e ver um vulto de um peixe passando. Eu falei, eu vi um peixe. Que peixe? Não sei. Isso, exatamente. Você viu que é um peixe, é um objeto, tá ali. É a mesma coisa. É um objeto, tá ali. Só que ele tem diversas formas. E você não consegue identificar o que é aquela forma. Se aquilo é uma nave, se aquilo é um balão. Porque eu aqui, eu não tenho como confirmar que todos, e ninguém tem, de afirmar que todos esses casos que compõem o livro, ou que ajudaram a compor o livro, são realmente aeronaves. Pode ser, sim, falha de identificação da pessoa, mas a gente não tem como provar. Então, continua sendo objeto voador não identificado. Um UFO, um OVNI, um UAP. Perfeito. E como eu fiz uma alegoria com o mar no início, eu vou continuar nessa mesma alegoria no mar. Porque no mar do seu livro tem muito peixe. Muito peixe. 55 tipos diferentes de peixe, para ser mais exato. Ah, mas vou te falar, esse é só um cardumezinho do Oceano Atlântico, viu? Temos outros oceanos pelo planeta. Ô, Tiquete, inclusive, olha só, o que motivou a gente a vir trocar essa ideia aqui hoje é, primeiro, que eu já tô querendo fazer com você esse tipologia de UFOs há bastante tempo. Mas você pediu pra segurar um pouquinho, por quê? Porque eu tô na mão aqui com a primeira edição que eu tenho, que você mandou pra mim, mas eu sei que você preparou uma segunda edição. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar o episódio aqui falando do guia que eu tenho nas minhas mãos. A primeira edição com os 55 OVNIs, tá? E daí, depois pro final, você fala o que vai ter nessa versão nova que você tá fazendo, que eu sei que é uma versão atualizada. Eu já acho 55 um número absurdo, tá? E eu sei que você vai colocar muito mais, mas a gente fala disso mais pra frente, pode ser? Pode ser. Então beleza, então vamos lá. Deixe-me começar, então, eu vou tentar colocar alguma ordem nisso aqui, porque realmente tem muita coisa. No seu guia de tipologia, você definiu alguns grupos específicos de acordo com o tipo de OVNI. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupos de classificação desses objetos.
Vamos fazer o seguinte, vamos citar um por um, você dá uma descrição do que é essa categoria e a gente dá 2 exemplos de cada um, pode ser? Pode. Então vamos lá. Então vamos começar com os artefatos em forma de luz. Esse pra mim é um dos mais comuns que tem. É o mais comum. Ela não engloba apenas as luzes noturnas de uma classificação feita pelo Hynek, né, o J. Allen Hynek, mas também bolas de luz, raios, colunas, cones, tudo associado à luz, onde a luz ela não consegue, você não consegue enxergar o que está por trás daquela luz. Muitas vezes você pode estar vendo uma luz esférica, por exemplo, mas o objeto que está emitindo essa luz, seja triangular, seja retangular, seja de uma outra forma. Então a luz, ela é a parte principal desse avistamento. O objeto que eu vi, o OVNI que eu vi, lá no Rio de Janeiro, ele era em forma de luz. Eu não vi a forma dele. Era uma luz muito brilhante. Eu creio que seja esférico, mas não tinha uma delimitação. Era uma luz que desceu e depois desapareceu. Fez uns movimentos de pêndulo e desapareceu. Isso, inclusive, é interessante você falar, porque muitas vezes a pessoa filma e fala assim, eu vi uma bola de luz. Eu falo assim, cara, muitas vezes não é uma bola. Você tá vendo ali a refração, a distorção da luz na lente da brilho. câmera. Exatamente. O objeto ele pode ser, igual você falou, um triângulo, mas aparentemente ele está vendo uma bola, e não é. Isso, exatamente. Então você tem essa forma de luz como sendo o brilho. Você não consegue delimitar a forma física daquele objeto. Você vê um brilho, que pode ser muitas vezes redondo, esférico. E, cara, isso não se aplica... Eu tava achando que eram somente objetos se movendo ali, que você via só a luz. E vendo seu livro aqui, eu sei que não, que tem explosões luminosas, pilares de luz, esse tipo de coisa. Vamos lá, me dá 2 exemplos aí dessa categoria que não seja... A primeira coisa que veio na minha cabeça, quando falou bolas de luz, é a Mãe do Ouro. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Me dá 2 exemplos dessa categoria que não seja a Mãe do Ouro. Tá, o exemplo mais famoso, inclusive saiu recentemente, no lote 4 do Pentágono, foi o caso que aconteceu em Albuquerque, Novo México, em 48, quando um avião militar ele foi perseguido por luzes que pareciam rastros verde no céu durante toda a noite. Então não era algo assim, passou, não, um cometa, não, perseguiu o OVNI, o avião, durante mais de 30 minutos. Então, esse é um exemplo desse... saiu, esse arquivo, inclusive, saiu no 4º lote do Pentágono. E o outro que a gente tem é luz e informação de ver, que você certamente sabe qual que eu tô falando. As luzes de Phoenix. O Phoenix é o Phoenix, olha, o Phoenix... Sabe por que o Phoenix não entrou em forma de luz? Porque as pessoas viram a estrutura do objeto. Sim, tipo um bumerangue. Um bumerangue. As pessoas viram a estrutura. Nesse de Lubbock, que também é muito famoso, de 51, que foi pesquisado pelo Blue Book e não foi explicado, é um dos 712 casos do Blue Book que não foram explicados, de 12.712 não tiveram uma explicação. O de Lubbock, no Texas, em 1951, é também um exemplo de luzes que foram vistas, mas não tinham uma forma definida, eram brilhos. Então, voavam em forma de V, como uma formação de esquadrilha, mas não havia uma forma delimitada e não compunham um mesmo objeto diferente de Phoenix. Entendi. Eu vou julgar essa aqui pro Jackson, mas eu quero que você complemente também, Tati Cat. Porque o primeiro que você citou, das esferas de luz verde, ele aconteceu no dia 5 de dezembro de 48, na região de Albuquerque, Novo México, nos Estados Unidos. Cara, a gente tá falando ali de um pouquinho mais de um ano depois do caso Roswell. E basicamente no caso Aztec. Senhor Ufudjek, coincidência? Eu acho que não, né? Não existem muitas coincidências na ufologia. Geralmente tem um motivo, né? Ô Tiquete, outro dia eu tava... Um pequeno parênteses, outro dia eu tava gravando com o Jackson. Inclusive foi o nosso último episódio, de OVNIs versus helicópteros. E a gente citou ali o caso da Operação Prato, que um helicóptero foi lá e foi perseguido por um OVNI e tal, blá 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 e tal. Só que nessa mesma época da Operação Prato, teve a descoberta do sinal WOW, que foi praticamente na mesma época ali do início da Operação Prato. Você já tinha feito essa ligação? Não, nunca tinha percebido. A ligação que eu faço é o que aconteceu no Novo México na década de 40. Um pouco pré e um pouco pós o caso Roswell. Você veja que na época a base aérea de Roswell era a base onde eram guardadas as bombas atômicas
Sim, o Enola Gay saiu de lá. Isso, e é onde eram feitos os testes também da bomba do Novo México. Então você tem dezenas de casos, e aí eu falo pra você, além do caso Roswell, você tem planos de San Agustín, em Santo Agostinho, que dizem que é um segundo OVNI de Roswell. Você tem de Aztec, e você tem dezenas de casos nesse pequeno período entre 46 e 48 e 49, tudo ocorrendo no Novo México. Por quê? Não sabemos, lá era uma base muito secreta, lá era uma base, muito secreta não, muito sensível, né, de segurança, era uma base onde tinham os melhores radares da época para detectar qualquer tipo de invasão e, obviamente, essas explosões nucleares que aconteciam naquela região. Cara, esse pra mim tem uma ligação, saca? No dia que eu tava gravando com o Jackson, e ele falou lá que 77 e tal, Operação Prato, eu fui pesquisar caso Fallout 77, que eu descobri que o sinal WoW também foi em 77, acendeu uma luzinha na minha cabeça e falei, cara, isso não pode ser coincidência. Não pode ser coincidência, não tem como ser coincidência. Mas enfim, nós vamos voltar num outro episódio mais pra frente pra gente conversar essas coisas aí, um papo solto sobre isso. Mas vamos lá, vamos voltar aos nossos tipos de OVNIs. Artefatos de formato esférico. Eu posso dizer que tive 3 avistamentos assim, que eu considero realmente avistamentos ufológicos. Um eu já contei que foi uma coisa escura que eu vi voando aqui em cima de casa. Um foi uma vez que eu vi uma estrela muito forte no céu. Eu tava olhando pra ela e de repente a estrela foi e deu uma esticada assim, apagou e sumiu. E uma vez eu tava fazendo um churrasco em casa, acho que era aniversário da minha mãe, se eu não me engano. Tava meu irmão, tava todo mundo aqui em casa, minha mãe, meu pai. A gente tava conversando do podcast, falando disso. E cara, na hora que eu olhei pra cima eu vi uma bola metálica atravessando o céu. Eu chamei meu pai, olha, meu irmão, olha. E eles chegaram a ver a bola passando, sacou? Eu ainda falei assim, cara, a gente tá conversando disso e passa um negócio desse aqui em cima. Podia ser um balão, alguma coisa? Podia, mas, pô, cara, eu vi uma bola metálica. Ela se encaixa nesses artefatos de formato esférico. Tô certo? Exatamente. O que você consegue descrever como um objeto esférico dá essa diferença. Você tá vendo que a diferença com o que é uma bola de luz é que você conseguiu determinar o que é o esférico. Ela não engloba somente aquelas que têm forma de perfeitamente redonda, mas também semicírculos. Algumas são do tamanho de uma bola de futebol, enquanto outras são maiores do que uma casa. E em alguns casos essas esferas elas formam uma base para algo parecido com os anéis de Saturno. A gente tem casos assim no Japão, na Europa, desses objetos que pareciam uma esfera e no centro dela, tipo anéis de Saturno. O caso da Ilha de Trindade é assim. Só que da Ilha de Trindade é um disco, ele é mais discoide do que esférico. Uhum. E esférico, como assim, vamos assim falar esférico, os Foo Fighters eram esféricos. Ali não eram só luzes, eles viam também. O caso aqui em Alexânia, do General Showa, que o nosso saudoso Roberto Afonso Beck também acompanhou, eram esferas brilhantes, eram bolas de luz, não eram só luzes, eram bolas porque eles viam o formato físico daquela esfera. E é o que a gente chama, na ufologia, de sonda extraterrestre, né? Ô, Tiquete, eu sei que o Jackson vai pegar essa referência também, que o Jackson também é outro fã de Star Wars. Mas eu lembro que no começo do Império Contra-Ataca, na hora que subiam aqueles letreiros, fala assim, o Império enviou várias sondas a todos os pontos do universo, com a finalidade de localizar a base rebelde e a localização de Luke Skywalker. E eu lembro que no começo do episódio caiu uma sonda lá em... Hot, isso, no gelado planeta de Hot. E ela ali começa a fazer a varredura e tal, pra ver se acha alguma coisa. Tanto que eles vão lá e interceptam a sonda. Esferas que estão voando por aí. Nossos primeiros satélites eram esferas, que tinham simplesmente a função de ficar rodando em volta da Terra ali emitindo sinal. Eu não sei se é um dos primeiros passos, assim, soltar essas sondas menores, esféricas, para exploração. Mas me parece muito, assim, pelo menos quando eu vejo essas sondas menores voando, que alguma coisa soltou uma pinca disso pelo universo para ver se alguma encontrava alguma coisa. Você acha que pode ser por aí? Eu acho, a gente tem relatos na ufologia de discos voadores ou objetos maiores soltando objetos menores esféricos. A gente tem um relatório também. Não, mas olha só, eu não tô falando de uma nave chega aqui, um objeto chega aqui, solta objetos menores. Você tá falando que vem de outros planetas para isso. Exato. Jogaram, sei lá, 200 sondas a partir do planeta de origem. Elas, cada um foi para um canto do espaço, até esbarrar com algum planeta com vida. O Sputnik era redondo. Então, é isso que eu falo. Será que as primeiras formas de exploração espacial
não seriam essas sondas? De repente, como essas sondas demoraram muito tempo para chegar aqui e tal, essas mesmas raças que soltaram essas sondas, elas podem ter objetos que já chegam aqui. Mas as sondas já estão muito tempo no espaço, chegaram aqui antes. Seria como nossa Voyager, como se daqui a alguns anos a gente construísse uma nave que conseguisse ultrapassar a Voyager, entendeu? E um dia essas sondas chegam de volta no lugar onde elas foram lançadas com informações daqui. Não é impossível pensar isso, gente. Na ufologia não é possível pensar em nada. Exato, nada. E não é impossível também pensar que elas podem fazer uma telemetria e dali onde elas estão, sei lá, via entrelaçamento quântico, sei lá como é que funcionaria essa comunicação, enviar essas informações quase que em tempo real. Isso, a gente não faz isso? Pois é. Distância é só um detalhe. A gente tem até, eu não sei qual é, agora eu me esqueci. É a Voyager, né, que já saiu do sistema solar? Isso. Tá mandando até agora informação pra gente, não tá? Tá. Então. Inclusive, ela passou o tempo de expectativa de vida útil dela, assim, há muito tempo já e continua funcionando. E continua mandando informação pra gente. E já saiu do sistema solar. Cara, eu acho esse assunto muito interessante porque, novamente, eu acho que quando essas coisinhas pequenas entram aqui, elas não vêm de uma nave maior, elas vêm de um outro local, sacou? Podem vir algumas de uma nave maior? Pode. Mas eu acho que a ideia que encaixa melhor pra mim, assim, pelo menos na minha cabeça, é isso. São sondas de exploração vindas do cosmos. Sabe uma que é bem interessante, um exemplo bem legal? Já vou dando um exemplo aqui. Capão Redondo. Sim, isso, exatamente. E olha, eu vi recentemente um cara querendo explicar, não sei, foi um vídeo. Eu vi. O cara queria explicar como fosse uma pipa. Eu entrei em contato com essa pessoa. Não foi essa pessoa que fez isso, mas ela auxiliou na produção desse vídeo e ela veio conversar comigo. Eu falei, cara, eu não aceito a explicação de pipa pra som do Capão Redondo, porque ali você vê movimentos que, se fosse uma pipa, teriam que ter várias pessoas ao longo daquele percurso com linhas amarradas à linha principal para fazer aquela movimentação, que seria inviável. Não, e fora isso, essa pipa passaria por linhas de energia. A pessoa me falou que isso aí é um efeito de paralaxe, porque lá onde ela passa não tem linhas de energia. Mas, de qualquer forma, ela passa entre os prédios. Então, uma pessoa de um ponto fixo puxando uma linha de pipa não faz aquilo. Peraí, ele disse que não tem linha de energia na região? Foi o que ele me falou. Aquela região é cheia de gato, cara. Como é que não vai ter linha de energia naquela região? Que ele não passa por baixo de linha de energia. Tem um monte de linha de energia e a gente fez o percurso todinho dessa sonda e por onde a gente passava tinha pelo menos um poste com fio. Não tinha como não passar. E o Ricardo Varela, ele foi até o local, ele analisou. Não tem como não passar por nenhuma linha de energia ali. Não tem como. Ele fez a pesquisa em loco. Então, a pessoa que fez esse vídeo quis explicar, tá ótimo, tá excelente, é assim mesmo. Tem que contestar. Só que, na minha opinião, não conseguiu explicar. Eu também acho que não. Mas, enfim, vamos lá. Vamos passar pro próximo tipo aqui. Que esse também é um bastante comum. Inclusive, o primeiro que eu vi, ele tinha esse formato. Que são os artefatos de formato discoide. Eu falei pra vocês lá, eu contei já esse caso, que eu vi alguma coisa muito grande voando no céu escura. Eu não consegui identificar a forma nem nada. Era um borrão preto voando. Em determinado momento, quando eu tava olhando, alguma coisa bateu um brilho, ou ele brilhou, e eu consegui ver o formato exato, perfeito de um disco voador clássico, cara. A cúpulazinha em cima, eu cheguei a ver a parte de baixo, assim, lisinha, e parecia ser de um prata esbranquiçado. Então, essa aí eu já atestei a veracidade. O discode é o clássico, né? Sim. É o clássico, é o disco voador, é o clássico. Diferentemente do que muita gente acha que foi visto pelo Kenneth Arnold. Não, o que ele viu, Kenneth Arnold viu foi outra forma, foi meia-lua, tipo bumerangue. Era diferente, não era o disco voador. É porque a gente traduziu Flying Saucers, que é pires voador, porque ele quicava, a gente traduziu para disco voador. Mas não é nada disso. E nesse caso, a gente tem um bem interessante e incomum, que é um anel duplo. São como se fossem dois discos, um paralelo ao outro, só que esses discos são vazados no meio. Isso aconteceu em Greenfield, em Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1952. Então, apesar de a gente ter o clássico também dos discoides, a gente tem outros objetos discoides bem esquisitos. Foi esquisito nisso, cara. Eu acho que depois das bolas de luz, é o segundo mais visto, sacou? É o clássico. Exatamente. Vamos lá, continuando aqui. Artefatos de formato elíptico. Esse nome não ajuda, né? O nome não ajuda. É tipo o quê? Uma bola de futebol americano? São descritos como alongados ou ovais. Alongados, mas que não chegam ao formato cilíndrico, e ovais que não chegam a ser uma esfera. Então, por exemplo, bola de futebol americano.
os casos de futebol americano. E ovais, o do policial Zamora, o objeto era oval, era literalmente oval com 3 perninhas e uma inscrição. Caso Valensole. O caso Valensole, exatamente, que era oval também. Pô, Operação Prato, o Orandi falou que viu uma bola de futebol gigante voando em cima do rio. Isso. São casos, tem muitos relatos, não são os maiores, mas tem muitos relatos nesse, e tem um muito, muito interessante, que é o que aconteceu em Dexter, em Michigan, nos Estados Unidos, em 66, que a explicação do Blue Book era que o que pilotos e pessoas viram, além de vários policiais, é que aquela formação era gás do pântano. Pô. Pô. A gente tinha balão meteorológico, gás do pântano, tudo isso. Não dá. O tic-tac, ele se encaixa nessa categoria? O tic-tac ele é cilíndrico. Ele não é oval. Inclusive, já que você puxou os artefatos de formato cilíndrico, vamos falar desse tipo aí também. Cara, toda hora eu falo assim que é um dos mais comuns, mas esse também é bem comum na etiquete. O cilíndrico ele é muito associado ao que... ele seria a nave-mãe, porque há muitos relatos de objetos discos voadores, aí, os clássicos, os discoides, saindo desses objetos. A gente tem o caso Westendorf, aqui no Brasil é Westendorf o sobrenome dele, né, Jackson? Westendorf, que é um objeto cilíndrico e de dentro dele saem discos voadores. Então, muita gente acredita que esses objetos, por serem muito grandes, sempre muito grandes, seriam as naves-mães desses objetos menores. E a gente tem vários e vários casos nos Estados Unidos, e aí um outro, em 48, sobre o Alabama também, onde uma tripulação viu um objeto desse em forma cilíndrica e a ponta dele era afinada, como se fosse a cabine de um avião, mas não era avião porque não tinha asa, não tinha motor, não tinha nada. Então, esse cilíndrico eu acho um dos mais interessantes que tem nessa tipologia todinha, porque imagina você pegar algo cilíndrico e fazer voar. Ô, Tiquete, eu até concordo com você que tem uns casos muito, muito espantosos aí de OVNIs cilíndricos pelo mundo, mas pra mim, um dos maiores aconteceu aqui no Brasil, né, Jackson? Pois é. 2, né? 2 casos. Impressionante. Aliás, 2 não, né? Tem mais do que 2, né? Tem alguns casos. Tem o OVNI de 30 km lá em Campinas, tem o da noite oficial lá de 1,5 km, tem o que ocorreu 10 dias depois de 11 km. Tem um monte. Operação Prato também tem, viu? Uhum. Tem e a Operação Prato também tem. Um objeto, parecia um barril, lá em Santo Antônio do Tauá. Esse objeto, as testemunhas viram 2 seres dentro dele e de um caninho saiu um raio que tentou acertar as testemunhas. Caramba, velho. Vamos lá. O nosso próximo aqui são os artefatos de formato retangular. Cara, esse aí, acho que eu escutei uma vez um relato de um ouvinte que mandou, que falou que viu tipo uma geladeira voando. Mas olha, vou te falar, não são poucos os relatos, tá? A gente tem, não são tão comuns, mas também não são poucos. O mais famoso que eu conheço é o do caso Emilcin, na Polônia. O Jan Wowski, que tinha 71 anos, ele viu um objeto retangular com 4 hastes na lateral e desse objeto abriu-se uma porta, surgiu uma porta e desceu um elevador com seres dentro dele. Então esse é famoso. Tem um que aconteceu em Nova York, em plena Nova York, de um objeto também retangular sobre um rio da região. E tem o de Wyoming, e esse é mais recente, e quem contou isso foi um ex-piloto, o Major Ryan Bodenheimer, que estava pilotando um F-16. Ele era integrante da demonstração daquela equipe do Thunderbirds, que é a nossa esquadrilha da fumaça, só que dos Estados Unidos. E ele estava voando num F-16 a mais ou menos 30 mil pés, 9.100 metros de altitude, a uma velocidade de 740 km por hora. E do lado dele apareceu um retângulo perfeito, com cerca de 15 metros de altura, de 9 a 15 metros de altura, e ficou vertical ao voo dele. E o mais interessante, esse retângulo era vazado, ele conseguia ver através, tinha um buraco no meio desse retângulo, e acompanhou esse F-16, que é um dos caças, não o mais rápido do mundo, mas atinge velocidades incríveis, é um caça supersônico. Ô, Tiquete, tem o caso também do Ryan Grush, acho que esse é o nome dele, aquele depoente lá do Senado Grush. americano, Grush. Ele falou que ele é piloto de caça. O Rony até chama ele de Top Gun da vida real. E ele falou que numa das missões, ele foi acompanhado por um OVNI que estava dentro de um cubo. Sim, é um quadrado. É uma das outras formas também. O cubo é quando a gente
pega pela perspectiva de 3D, né? Todos esses pilotos que viram, todos eles foram de alguma forma Top Guns. Até quem voa em demonstração, ele é um puta de um piloto. Não é qualquer piloto, né? Porque ele faz umas manobras ali que nem todo piloto consegue fazer. Mas os militares que viram, relataram tudo, o Grush. E eu já conversei com ele no WhatsApp. Eles não usam o WhatsApp lá. Conversei com ele no Twitter e ele confirmou comigo, não, realmente eu vi. Aí eu falei que meu pai é piloto também. Ele perguntou quando é que meu pai voou. Não, já faleceu. Mas ele falou, Thiago, o que eu vi não existe. Não existe. Nunca vi nada parecido. E não tinha como, cientificamente, aerodinamicamente, voar. Cara, eu não vou nem citar o nome desse amigo meu não, porque ele falou assim, PH, eu não quero gravar não, tô só te contando. Mas eu lembro que ele me contou isso aí que ele viu, e ele falou que isso foi recente. Ele falou assim, isso foi coisa de uns 4 anos atrás. Que ele falou que ele tava em casa, aí ele foi na área de serviço do apartamento dele, assim, pegar umas toalhas que estavam penduradas perto da área ali de máquina e tal, e tinha uma janela muito grande assim, que dá pra cidade, ele mora em Campinas. Ele falou que olhou pra janela e ele falou que ele viu uma geladeira voando, atravessando assim. Ele falou assim, cara, era uma geladeira. Isso. A gente tem muitos casos. Uma geladeira voando, velho. Qual que é a aerodinâmica pra uma geladeira voar? Só se o Super-Homem jogou ela. Porra, cara, poxa. Pô, é só se o Super-Homem jogou ela. Aí ela voa. Sozinha, acho que ela não voa, não. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Vamos lá, vamos continuar aqui que tá chegando no final dessa primeira listagem, hein? Que são os artefatos de formato triangular. E esses são aqueles... Acho que é um dos mais intrigantes, né? Mas ao mesmo tempo um dos mais parecidos com as aeronaves mais modernas que a gente tem hoje em dia. Quando a gente fala desses objetos, os triangulares, eles parecem ser mais comuns hoje em dia. Tá? Eles eram raros na era moderna da ufologia e atualmente tem um grande número de avistamentos, de registros. E aqui a gente se enquadra também como triangular, não somente aquela pirâmide retinha, tem casos de pirâmides que parecem fofinhas, vamos assim dizer, que elas têm anéis e o objeto em todo se forma um triângulo. Então a gente tem isso, e o caso, obviamente, o mais famoso é o que aconteceu na Bélgica na década de 90, aquela onda de avistamentos. Eu só falei uma coisa errada, gente. O Westendorf não era cilíndrico, não. É triangular, tá? Piramidal. É, piramidal, exatamente. Piramidal. Montecat, conta como é que foi esse caso aí que você citou. O da Bélgica? Isso. Cara, anos 90, início dos anos 90, houve uma onda ufológica na Bélgica, em que pilotos, se não me engano, de F-16 também da Bélgica, eles perseguiram vários objetos triangulares sobre a Bélgica. E tem uma foto muito famosa, que é de um objeto preto com luzes amarelas avermelhadas nas extremidades. Essa foto, durante muito tempo, foi dada como verídica, mas aí o autor dela apareceu e falou que foi uma fake. Só que tem outras fotos também. E tem os registros desses pilotos belgas que perseguiram esses objetos triangulares. A gente está falando dos anos 90. A gente ainda não tinha um stealth, não tinha esses aviões mais modernos, triangulares e tudo mais. Tinha um Blackbird, alguma coisa assim, mas não tinha esses objetos, esses aviões tão modernos que temos hoje, e eles, obviamente, lá na década de 90, atingiram velocidades que até hoje nenhum avião nosso consegue atingir. Sim. E eu te queria uma coisa que ficou entalada assim na minha garganta quando eu gravei o último episódio com o Jackson. Você lembra, Jackson, que quando a gente gravou os OVNIs versus helicópteros, eu abri o episódio falando que eu citei o caso lá de Cash Landrum, que tinha um objeto em forma de diamante e tal, não sei o quê. Aí você falou, mas aquilo ali foi um teste militar. Aí na hora eu falei assim, peraí, como assim? Ok, tá, mas depois eu vou voltar nisso. Eu pensei na minha cabeça e deixei o episódio continuar. Momento perfeito que o Tiquete tá aqui. Quando que ficou confirmado que aquilo foi um teste militar? Nunca ficou confirmado. Na minha opinião, o que se levou a isso é que aquele objeto estava sendo escoltado por helicópteros militares sem numeração. Mas não poderia ser um objeto que apareceu ali e eles estavam fazendo um voo de reconhecimento e tentando, como se fosse conduzindo o gado para algum lugar? Pode também. Como eu falei lá no início, não falou, a gente pode negar nada, só que aquele objeto, a forma dele, a energia que ele produzia para voar de alguma coisa assim, era radioativa. É, porque deu sequelas de saúde ferradas nelas lá. Beth Landrum, ela morreu. Ela morreu de câncer e por exposição à radioatividade. Então, esse caso, e é um dos casos que eu adoraria ver divulgado os arquivos oficiais pelo Trump, mas não sei se vai ter, porque
traria uma luz muito grande nessa pesquisa. Que a gente tem pessoas que falam que era um objeto extraterrestre sendo escoltado. Outros dizem que era um objeto, um experimento terrestre que não deu certo. E outros dizem que era um experimento terrestre baseado em aerodinâmica extraterrestre. Não deu certo? Como se ele tava voando. Mas assim, ele voou e nunca mais voou. Porque você nunca viu nenhum outro objeto desse voando, viu? Não, mas olha só, eu também acho que é o seguinte, que se isso for uma coisa, um projeto militar dos Estados Unidos, a gente nunca vai ver divulgação disso, porque se os Estados Unidos admitir que eles fizeram um teste desse de campo e civis tiveram consequências mortais, cabe processo. Ainda mais nos Estados Unidos. Mas a partir desse objeto, ele poderia melhorar tecnologicamente para fazer ele voar na boa, porque ele não estava voando bem, ele estava voando lentamente. Muito lentamente, com chama saindo debaixo dele. E aí você não sabe se aquela chama saindo ou era o meio de propulsão, se era porque estava com defeito. E se os Estados Unidos tivessem aquilo aconteceu, se não me engano, foi na década de 50, 60. Não foi? Ou foi 80? Foi finalzinho dos anos... finalzinho de 1980. Isso. Se tivesse essa tecnologia, já teria sido usada. Se tivesse dado certo. Foi um experimento, ou não, que se foi um experimento terrestre não deu certo. Bom... Isso eu acho que é uma coisa que a gente nunca vai saber. É mais fácil de saber o que caiu em roso do que era isso. Principalmente se for alguma coisa dos Estados Unidos. Mas enfim. Vamos lá, vamos chegar no nosso último tópico dessa primeira edição, que são os artefatos metamórficos. E para não perder o costume aqui, eu vou citar um vídeo muito famoso. Eu já citei ele aqui no Acredite Se Quiser, mas eu posso ver se eu acho ele novamente para colocar no Instagram para vocês. De meninos, isso aí na década de 90, como filmadora VHS, aquela de mão grande. Eles estavam filmando alguma coisa no céu e era uma bola, de repente ela vira um triângulo, depois ela muda de forma, vira tipo uma estrela cheia de pontas, depois ela vira uma coisa bem chatinha, bem fininha. Vocês chegaram a ver esse vídeo? E eu não me recordo isso aí. É novo esse vídeo? É de que ano? Não, esse vídeo é antigo, cara, muito antigo. Depois eu já citei ele aqui algumas vezes. Depois se você conseguir achar, eu quero ver. E sim, eu vou achar, vou mandar, eu faço questão de procurar ele e deixar no Instagram pra vocês verem, tá? Manda. E você vê a reação dos meninos, porque eles estão filmando, você vê só o céu. Mas aparentemente tinha muita gente, tinha algum adulto perto. E um dos meninos até fala assim, ô vó, mudou. Aí ela vira e fala assim, virou uma estrela. Aí ele fala assim, mas tá mudando de novo. E é um vídeo longo, é um vídeo de aproximadamente uns 4, 5 minutos que eles ficam filmando esse objeto. Muito bom esse vídeo. Até hoje eu não encontrei uma explicação pra ele. Não é CGI, tá? Que o vídeo é bem antigo. Ele não é que ele é antigo e foi postado recentemente no YouTube, não. Ele é antigo de tempo do YouTube. Muito antigo. Muito. Eu quero dar uma olhada, bem porque não tinha IA, não tinha nada disso, né? Exatamente. Então é um vídeo pra mim que não tem explicação. Mas vamos lá. Deixar você dar a explicação dos objetos metamórficos. Acho que eu já meio que adiantei aqui com esse vídeo. Mas vamos lá. O metamórfico é aquele que muda de forma, né? Aqueles que alteram sua forma durante o avistamento. E essa importância deve ao fato porque coloca em dúvida a própria origem do fenômeno. Porque aí a gente começa a imaginar, bom, é um organismo vivo ou não é? É uma tecnologia que ele muda essa forma para poder voar rapidamente, para poder vir de um universo para outro. Então é algo que realmente é pouco relatado, mas é muito interessante. Um dos casos que eu tenho registrado nesse livro aconteceu no Canadá e foi testemunhado por tripulação e 30 passageiros. Eles viram sobre Cape Cod, nos Estados Unidos, eles estavam vindo do Canadá, eles viram vários objetos que pareciam nuvens, só que eles começaram a mudar de forma e eram tangíveis, eram brilhantes, metálicos, como se fossem gotas de mercúrio. Você pega mercúrio e se separa, depois o mercúrio se junta, mas o mercúrio separado ele fica andando sozinho. Parecia, no relato até diz que parecia um enxame de abelha ou cardume de sardinhas. E esses objetos tinham forma de pera, de triângulo, de bumerangue e até de um telefone, aqueles antigos de gancho. Então é um exemplo de que esse fenômeno pode realmente se transformar, como fossem metamórficos. Isso me lembrou muito no Matrix, no final lá no Revolutions, quando o Neo entra lá pra luta final, que a Matrix recebe ele, ela parece uma colmeia de abelha também, que ela faz formas. Você lembra disso? Sim. Eu sempre penso nisso aí, que é alguma coisa nessa linha. Sim, e o interessante pra mim é realmente isso. Vai que é um organismo vivo que se mexe. E eu também não imagino que seja se não for organismo vivo, se for uma coisa
artificial criada, eu não acredito que tenha tripulação viva ali não, cara. Até porque pelas formas, pela movimentação, eu não sei. Ia ser esmagado lá dentro, sei lá. Exatamente, a gente não sabe. Interessante, muito interessante. Podcast, nós demos um apanhadão rápido no seu livro aqui, porque, cara, são 55 casos aqui, 55 OVNIs diferentes. Eu já achei, assim, um número absurdo. Aí, quando eu te chamei pra gravar sobre esse livro, você comigo, PH, segura um pouquinho que eu tô preparando uma atualização. Você achou mais quantos, Chiquete? E além dessas categorias que a gente citou aqui hoje, você chegou a incluir alguma categoria nova nesse livro novo? Dos 55 passamos para 82 tipos. Porra! Caramba! Esse livro foi escrito em 2016, a primeira edição, e eu acabei de lançar 10 anos depois a segunda edição. E por que aumentou tanto? Porque eu pesquisei mais casos, pesquisei mais 1.000 casos, e a gente viu também eu percebi nessa pesquisa essa transformação de objetos. E aí muita gente pergunta por que eu deixei isso, não botei nos outros, porque nos outros não tinham muitas evidências ainda. E agora a gente tem cada vez mais. Por exemplo, entrou nessa segunda edição a tipologia quadrada, cone e exótico, além de losango. Eu refiz algumas categorias, tá? Porque o losango entrava em uma, eu achei que não estava encaixando direitinho, dividi. Então entraram tem mais 4 novas categorias. E faz sentido, porque realmente o número de avistamentos desses tipos está crescendo. Você falou da categoria exótica. Quando a gente falou aqui da tipologia alienígena, a classe exótica foi a que teve as coisas mais bizarras. O que entrou nessa categoria de exótica sua dessa edição nova? É o tipo de UFO que não entra em nenhuma outra categoria. Igual da tipologia extraterrestre. Do mesmo jeito. Ela não se encaixa em nenhuma geometria clássica. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um caso que aconteceu na ilha Kyushu, no Japão, em 1948. O objeto ele parecia um apito. Um apito de juiz de futebol. Apito? Um apito de juiz de futebol. Um avião F-61 da 68ª Esquadrilha de Caça estava em missão de rotina sobre a ilha de Kyushu, no Japão. Era pilotado por 2 americanos. E o primeiro piloto era o Oliver Hempfield e o segundo era o Barton Halter, que era operador de radar. E eles viram, a 8 km à frente, um pouco abaixo das nuvens, eles viram um objeto brilhante. E esse objeto se aproximou. E esse objeto, quando eles viram esse objeto, ele parecia um apito de futebol. Ele até fala que parecia um apito de futebol americano, que eles são mais familiarizados com isso, não é soccer, é futebol. Então ele falou que esse objeto, que não tinha forma nenhuma, parecia um apito. E não encaixa em nenhuma outra forma. Tem um outro também que parece um peão. Sabe peão que a gente jogava quando era criança? Sim. Forma de peão com uma agulha na parte de baixo. Literalmente o peão. Exatamente. Na Austrália, em Mundrabilha, que é um caso conhecido e famoso, só que não tinha entrado ainda no primeiro porque eu só tinha ele e não sabia onde encaixar. Aí eu criei esse caso, essa categoria de exótico. Entendi. Eu vou dar espaço para você divulgar seu livro, onde o pessoal encontra para poder comprar ele tudo, mais pro final do episódio. Mas eu queria puxar uma coisa aqui, que a gente começou a conversar assim off, eu falei, deixa ele no episódio que dá uma discussão interessante. Que nós fechamos essas classes aqui agora, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes dessas novas classes, nossos casos, que você trouxe um livro novo, porque eu ainda não peguei o livro, eu quero poder pegar e ler e tal, mas fica de curiosidade pessoal, para o pessoal ficar instigado para ir lá buscar. Mas, igual a gente tá conversando antes, é igual eu te falei, vamos pôr o exemplo aqui. Vamos pegar o segundo livro de uma vez. 83 tipos diferentes, né? Isso. Será que isso aí representam 83 espécies diferentes? Porque igual eu te falei em off que a gente estava conversando, imagina que um navio grande chegou numa ilha remota, sei lá, com uma civilização que nunca viu um homem nem nada. Eles veem ao longe aqueles barcos gigantes. E do barco gigante saem barcos menores, ou de repente até um helicóptero para ir para a ilha. Os barcos menores e o helicóptero são dos humanos que estão chegando ali. É da mesma espécie. Como é que isso entraria ali nessa tipologia? Será que a gente está falando de 83 espécies ou esse número é bem mais reduzido e a gente está vendo ali exemplares da frota de algumas espécies? É exatamente o que eu ia te falar. A segunda opção. Você, aqui no Brasil, você tem carro de passeio, você tem caminhão, você tem trator, você tem ônibus, você tem moto. Você tem vários tipos de veículos automotores de um mesmo país.
No mundo você também tem assim. Eu tô tentando fazer um comparativo de planeta com tecnologia. Obviamente que a gente não tem como confirmar se todos são do mesmo lugar, ou se não são, ou é uma mistura. Eu acho que é uma mistura e cada tipo de objeto, ele tem uma razão e ele também é pode ser de uma raça diferente. No meu livro lá da tipologia são 72 tipos de seres catalogados. Se nós temos 83 naves... Será que cada um desses é o dono de uma nave dessa? Não sei. Na verdade, ia sobrar nave espacial. Tem menos categoria, tem menos seres do que OVNIs. Então, a gente não tem como definir isso, e eu deixei muito claro isso no livro, porque não é minha intenção no livro dizer de onde vem, de onde vai, quem são os donos. Entendi. É só relatar o que foi visto. Relatar o que foi visto, a descrição, assim como no Guia da Tipologia dos Extraterrestres. Cara, e vamos lá, de novo, desse mesmo tema aí, eu gostaria até que o Jackson puxasse aí antes de você, Tiquete. Mas, olha só, vamos pôr aí 83 naves. Vamos pôr que, 20 sejam de espécies diferentes, tá? São 20 espécies diferentes que visitam a gente aqui pra fazer, sabe-se lá o quê. Eu, pelo menos, imagino que é muito difícil que uma não saiba da existência da outra. Por que só a gente tá fora dessa brincadeira? Por que essas 20 supostas, 20 raças aí, vêm aqui, visitam tudo, eles sabem da nossa existência, sabem da existência das outras, mas a gente não tem a mínima noção de que isso tá acontecendo e de quem são eles? Por que isso? Senhor Ufudjek. Cara, é por intenção deles, né? É eles que decidem o que vão fazer. Eles têm a agenda deles e vão cumprir conforme as intenções deles, né? Nossa opinião, nosso conhecimento é irrelevante para eles. Isso já ficou bem claro. A questão é que, se você analisar as aparições ufológicas ao longo da história, eu diria que 99% delas estão atreladas a algum tipo de investigação, algum tipo de pesquisa que é realizado no planeta. Então, eu sempre comparo com os indigenistas que vão no meio da Amazônia estudar uma tribo perdida que nunca fez contato. Eles não vão pousar de helicóptero no meio da aldeia. O contato vai ser muito lentamente, a distância começa a se mostrar cada vez mais e mais e mais, até que um dia o contato acontece. E esses caras, eles estão fazendo essas investigações, e dentro dos estudos que eles fazem, fica muito claro que se eles se apresentarem de vez, esses estudos não poderão continuar. Então vai atrapalhar a própria agenda deles, né? Os objetivos. É como se a interferência deles mudasse a nossa rotina, mudasse os nossos hábitos. Sim. É um estudo sociológico, né? Eu concordo com o Jackson, exatamente isso. Quem define quando vai ter esse contato não somos nós, são eles. Não, eu concordo, mas será que não passou pela cabeça de nenhuma espécie ter um contato mais próximo? Pode ter passado e pode não ter dado certo. Cara, a gente tem casos na história que de repente no passado eles tiveram contato e falaram, deu merda. Isso. Ou como você falou, eles podem se conversar e aí falar, essa galerinha vai lá, vê o que tem que fazer, vale a pena? Não, vamos deixar eles assim, porque também tem casos que a gente tem tribos intocáveis que a gente prefere observar sem manter contato. Pra ver como é que são os costumes, o que eles fazem, sim. Mesmo também, se a gente for lá, vão matar, vai morrer porque vai ter um vírus que eles não têm, a gente tem e vai passar. A gente prefere deixar assim isolado. Pode ser uma possibilidade deles não querendo se encontrar com a gente. Além de, obviamente, eles têm o objetivo deles aqui, vem fazer o que tem que fazer e ponto final. E também tem outra, né, Tiquete? De repente a gente se considera, porque nós somos seres inteligentes, a gente tem condição de fazer o contato. De repente não, para eles a gente é bactéria. O nosso conhecimento, a nossa inteligência aqui é mesmo de uma bactéria para eles. A grande maioria dos contatados lá na década de 60, 70, 80, eles falavam exatamente isso. A gente ainda não tem o nível intelectual, o nível psicológico, o nível social, o nosso intelecto ainda não está pronto para manter um contato. A gente não tem cabeça ainda para manter um contato. Sim, eu vou dar um exemplo, sei lá, tosco aqui. Vou pôr um cientista estudando formiga. Ele vai lá estudar um formigueiro, ele coloca câmeras e tal, fica monitorando de longe, contando as formigas e tal. De repente recolhe uma ou outra para fazer alguma análise e tal. Mas ele não se apresenta formalmente para as formigas e fala assim, olá, eu sou o cientista que veio estudar a vida de vocês. Não. Exatamente. Então, vai saber o nível de conhecimento deles pra gente ser desprezado dessa forma. Porque eu vejo isso como um desprezo. Nunca é demais, igual nós falamos. De repente no passado, essas paradas rupestres que a gente tem, essas histórias dos antigos deuses astronautas, ela é real, e esse contato foi extremamente nocivo.
Então vai saber, né? Ou então vieram pra fazer esse tipo de contato, ó, já demos o pontapé inicial, agora se virem, agora é com vocês. Eu quero muito um dia poder ter a resposta disso, como que eu queria. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Hoje nós falamos do Guia da Tipologia dos UFOs, do nosso grande amigo Thiago Tiquete, que tá com uma edição nova, atualizada. Põe atualizada nisso. Vamos lá, Tiquete, dá o serviço completo, pessoal. O livro já tá à venda. Onde que eles encontram? Isso, o livro já tá à venda, foi lançado sexta-feira, vulgo dia 7 de agosto. Quem quiser adquirir o livro, basta entrar no site da Editora do Conhecimento, editoradoconhecimento.com.br, ou também nas redes sociais da revista Fenômeno OVNI, que lá tem links para ir direto para comprar o livro. É um livro que eu demorei uns 3, 4 anos catalogando casos, investigando e tudo mais. Os desenhos foram os desenhos originais feitos pelo Rafael Amorim, o chefe Bala. Dei uma melhorada, dei uma atualizada, modernizada com a ajuda de inteligência artificial. Outros desenhos foram feitos através de inteligência artificial, mas sempre muito detalhado e muito fiel à descrição. Então, esse é um livro para quem gosta do fenômeno. Não é indispensável para um pesquisador. Não, é uma ferramenta a mais. E também pesquisa, aquelas pessoas que já tiveram avistamento, elas certamente vão encontrar o que elas viram, elas vão encontrar nesse livro. Então, vale a pena quem gosta realmente do assunto. Totalmente ilustrado, mais de 80 tipos de UFOs, estatísticas também, que é bem legal, apesar do pessoal não gostar de estatística, né, de matemática. Mas só para dar um exemplozinho aqui para o pessoal, os meses com mais incidência de avistamentos, né, dos casos desse livro, julho e agosto. São os meses com o maior número de casos que eu pesquisei para compor esse livro. Então, julho e agosto, férias escolares, onde a galera olha para o céu. Galera, estamos no mês de agosto. Fiquem de olho no céu, olhem para o céu. É isso aí. Eu vou deixar na descrição do episódio todos os links para vocês, então só correr lá e clicar. E só uma coisinha, que antes de começar a gravar aqui, eu tava conversando com o Tiquete e tal, eu vi o livro, tá? Mas eu não tenho, eu vi algumas coisas que o Tiquete me mandou pra mim poder ver como é que tava ficando, mas eu não tenho o livro ainda. Aí eu pedi e o Tiquete falou que vai me mandar, e eu falei, Tiquete, aproveita e manda pra mim tal livro e tal livro, porque eu tenho esses livros seus aqui, mas eu tenho 2 e o 3 e o 2 de um outro, e não tenho os primeiros. Você falou comigo que já era, né, Tiquete? Quem tem, quem não tem, não tem mais. Tem alguns livros que eu publiquei que não tem mais. O Queda de UFOs não tem mais, nenhum ou 2. Eu queria. Esse eu vou... Mas esse aí, pro ano que vem eu vou relançar uma 3ª edição atualizada, porque eu já tô catalogando alguns casos bem interessantes também. Então tá, mas o meu ponto é, não deixem de comprar. Se vocês gostam desse assunto e querem ter esse material de referência, vão lá e garantam o seu, porque depois que acabar, já acabou. Era. Acabou. Exatamente. E falando de coisas bacanas e lançamentos, Sr. Ufojek, a produção tá a 1000 aí, né, meu amigo? O fenômeno tá saindo até fumaça. Pois é, meu cara. Pois é. Nós temos as lives, temos artigos no portal que tá saindo com muita frequência. Temos vídeos novos, que não são lives, né? São vídeos de lançamentos. Hoje mesmo eu coloquei lá no Fenômeno, tanto no canal quanto no podcast, gravações originais do acervo da dona Irene Grank. Das investigações que ela fazia, entrevistando as pessoas, alguns abduzidos. Tem uma gravação lá com o Paulo Caetano, que é um abduzido lá carioca, e que não tinha muito conteúdo dele. Tem agora a entrevista dele, né, que ele deu pra dona Irene. Tem muito mais conteúdos aí que eu vou trazer, assim, material antigo, né, de ufólogos antigamente, que acabou se perdendo, né, digamos assim. Então convido o pessoal a visitar lá o canal, se inscrever no canal, ir lá no podcast, assistir os episódios que a gente está lançando. Tem muito caso bom lá também. Então já sabem, eu vou deixar na descrição do episódio para vocês os links para vocês comprarem esse livro novo do Tiquete. Corram lá e garantam o seu, não deixem para depois. O depois pode não existir, tá? Então
corra lá na descrição do episódio e garanta o seu. E eu vou deixar na descrição do episódio também os links do podcast do Fenômeno, dessas matérias que o Jackson tem lançado lá, pra vocês darem uma conferida. Vocês vão lá, vão conferir lá na descrição do episódio, vai ter esse último episódio que ele falou, que tem os áudios da Irene Grant, e a partir dali vocês descobrem o restante do podcast, beleza? E lá na descrição do episódio, já que vocês vão dar uma passadinha lá para comprar o ticket e ver o podcast do Jackson, dá uma moral pra gente, lá tem o link do nosso site, acredite se quiser podcast.com.br. Gosto dos nossos episódios, estão acompanhando a Sessão da Meia-Noite ali com os filmes, e lembrando que o Ribas vai ser obrigado a assistir ao Exorcista. Então, dê uma moral pra gente, entram lá, façam a assinatura de vocês, assim que fizer a assinatura você já tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Vem lá trocar ideia com a gente, trazer um relato, ou de repente indicar um filme e aparecer aqui num episódio de Sessão da Meia-Noite gravando com a gente, beleza? Então, valeu, nos vemos na próxima semana e não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias, não é, Sr. Fudiek? E o que? Acredite, se quiser. Shake it.